Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre internação involuntária. O doutor Ricardo Nogueira foi interrompido, por isso tem toda a prioridade aqui na retomada desse espaço. O senhor dizia... Não, é o seguinte, a gente tem que pensar e refletir, né? Nós estamos muito reativos, a gente não pensa, a gente só reage, só faz funcionar até o cerebelo, que é o início do cérebro, o rabinho do cérebro, aqui na medula oblonga. Todo mundo reage, mas ninguém pensa, não faz o resto do cérebro não age, não reflete, não leva em consideração as coisas, entendeu? Né? Por que eu vou parar de usar droga? O que eu vou ganhar com isso? Né? Tem até um termo, né, sobre isso que diz, essa consideração. Mas por que é contemplativo, contemplar? O paciente está na fase pré-contemplativa, mas ele fica na fase pré-contemplativa e não contempla nada. Não, mas eu vou sair daqui e vou continuar usando. Mas muitos pacientes entram na fase de contemplação e conseguem aderir ao tratamento, inclusive a gente vê isso dentro do CAPS, né, em uma situação assim que inclusive a questão familiar muitas vezes abordada, porque acontece sim, a gente vê seguidamente situações de vulnerabilidade social em que as famílias ficam cansadas, porque é uma situação muito difícil para o familiar, né, a questão da dependência química, mas, no entanto, nós conseguimos enxergar em alguns pacientes uma motivação. Não é a maioria, a gente tem que ser bem coerente e crítico em relação a isso, mas nós temos sim vários pacientes que eles conseguem, dentro de uma situação de CAPS e com todo o envolvimento da equipe multidisciplinar, ter uma melhora significativa, né, uma diminuição de uso. Nós gostaríamos, claro, eu acho que nós, como psiquiatras, gostaríamos de chegar na abstinência total, né? Mas, assim, temos uma situação de melhora de muitos pacientes. Eu acho que tem pacientes que realmente necessitam de internação e justamente aquilo que eu falei antes, não tem crítica sobre o seu estado físico, o seu estado psíquico. Justamente o uso da substância acaba fazendo com que a pessoa perca a crítica sobre si mesma, né? E nesses casos a gente tem que intervir realmente quando o paciente não tem como. Ele não tem estrutura, ele não tem recursos para isso. Mas temos pacientes sim, né, Luciane, que a gente vê, né, que tem recursos, sim, assim, dependendo do uso dependendo do uso da substância, a substância que é usada, alguns pacientes eles conseguem ter um recurso para conseguir elaborar aquilo e fazer um bom uso da questão psicológica, psicoterapêutica, psicopedagógica, né? Eu acho que tem todo esse outro lado aí também que a gente tem que levar em consideração, e a importância dos CAPS. Eu acho que o CAPS tem uma importância fundamental aí, juntamente com o hospital, porque o hospital a gente necessita de leitos, daí é aquela questão das internações, né, internações involuntárias e compulsórias, mas para isso a gente precisa ter leitos psiquiátricos também, daí nós entramos naquela outra situação, né, que é a diminuição de leitos, que a gente vê que está acontecendo, que aconteceu já inúmeras situações aí que a gente viu em diversos hospitais, a gente teve agora em alguns hospitais aí, conseguimos reconquistar leitos para os pacientes psiquiátricos, né, e que a gente precisa. Então, às vezes, o que acontece? Existe uma demanda, não, vamos mandar os pacientes para internação, tá, mas precisamos de uma estrutura hospitalar também, e uma leitos e equipe técnica, né, Mônica? E equipe técnica, porque também tem a questão das comunidades terapêuticas, né, que a gente sabe que as comunidades terapêuticas também estão ali, é um recurso que pode ser utilizado, mas nós pensamos, eu não sei, Ricardo, o que tu pensa sobre isso também, mas eu acho que teríamos que ter uma equipe técnica, talvez mais né, especializada dentro das comunidades terapêuticas, com certeza. Mas né? Essa nova lei, ela deixa isso claro, né, da necessidade, porque é o seguinte, muitas dessas comunidades terapêuticas eram baseadas só na questão bíblica, né, da religião,
O apoio religioso, né? Que eu acho eruição importante. ainda, né, Ricardo? Que é importante. Algumas, né? Mas então eles têm que ter a vigilância sanitária. Pra A fiscalizar. maioria das comunidades terraplanas não foram aprovadas pela vigilância sanitária. Exato. Alvará, né? fiscalização. Então, o que nós temos? Na verdade, é aquilo que eu estava falando antes. Nós temos que aprender a pensar. O que dá resultado e o que não dá. Né? Então, por exemplo, eu trabalho, você sabe que o foco do meu estudo, o escopo do meu estudo, a minha expertise é prevenção do suicídio. Então, hoje a questão que nós colocamos é o seguinte, tem que fazer um novo Programa Nacional de Prevenção ao Suicídio, um novo programa estadual. A pergunta primeira, onde erramos? Para não repetir os mesmos erros. Essa é a pergunta. Então, a pergunta é essa, onde erramos? O que a gente fez errado que não devemos repetir? Então, primeiro, tu tem que ter um foco, uma meta, um objetivo geral e os objetivos específicos. No caso da internação, a nossa internação ela é baseada em 3 pilares. Quais são? Contingências. O que são contingências? Normas e regras. Essas pessoas não têm normas, não têm regras. Então, aquilo que eu falei anteriormente, as normas de higiene, de alimentação, de nutrição, né? Nós temos na unidade assim, os 2 extremos, da desnutrição à obesidade, inclusive até a obesidade mórbida. Né? Então, isso que nós temos que ter, aqui tem normas, regras. Além das contingências, que são as normas e as regras, nós temos a atividade física, que é fundamental, e, para mim, a mais importante de todas, que é a espiritualidade. Espiritualidade não é religiosidade. Então, lá no Hospital Universitário, nós já tivemos padre da Igreja Católica, Roberto, né, que depois saiu, casou, mora aqui, é nosso amigo, o pastor Mário, e agora está o Daisson, pastor Daisson, que é lá da nossa Canguçu. Né? Então, a região sul está firme e forte lá. Eu de Pelotas e o Daisson de Canguçu. Então, a espiritualidade é uma coisa fundamental. Por quê? Porque a espiritualidade é lobo temporal. Então, faz com que esse lobo temporal seja estimulado. Aí, o que nós temos que trabalhar? Com o lobo frontal. O lobo frontal, nós já estamos saindo, também evoluindo, hein? Saindo da mente do lobo. Já estamos lá no lobo temporal. Vamos iniciar pelo temporal, audição. Já estás na irrigação do pensamento. Esse é meu parceiro, eu meto ele, isso aqui é Bebeto Romário, tá? Nojo, como nós somos mais antigos, é Pelé e Coutinho. Então, né? O Didi Garrincha. Aí é fantástico, é demais. Ou se não, os nossos Ronaldo e Romário? Não, Romário. Ronaldinho? Não, o que ninguém fala nele, que foi o melhor da Copa. O Rivaldo? Rivaldo. Mas era meteoro. Então é isso, quer dizer, então a gente tem que ter essa parceria do pensamento, gente que pensa. E isso nós temos que chamar todo mundo. Como nós fizemos na questão da prevenção do suicídio. Exatamente. O problema do suicídio é um problema de todos, não é problema da saúde, é uma questão da área social, ampla, não é de todos. Então, olha, por exemplo, o Batista tem uma visão holística das coisas. Então, saímos lá do lobo temporal, que a pessoa primeiro ouve. Aí, se aquilo que tu fala para elas agrada, vou pensar nisso. Por que eu vou parar de usar a droga? O que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho? Né? Qual é a vantagem? Né? Então, tu tem que colocar essas vantagens. E aí, depois, tem que partir para o lobo frontal. É a volidade, a vontade. Mas tu tá com vontade? Mas não tô aquela coisa. Entendeu? Então, é um trabalho hercúleo que nós temos que fazer. E definir metas. A meta da redução do dano foi uma meta danosa, criminosa e assassina. E irresponsável. Deu no que deu. Então, nós não podemos cometer mais esse erro. Porque senão nós vamos transformar o CAPS dela lá num albergue. O cara vai passar usando droga o dia inteiro e de noite vai dormir lá. É enxugar gelo, é rasgar dinheiro. Isso é uma coisa irresponsável. Isso nós não podemos fazer mais. Então, nós temos que partir porque a lei diz hoje. É abstinência total.
a lei antidrogas atual é clara, não tem redução do dano. Rasgou a redução do dano. Porque esse negócio de redução do dano vem da questão da AIDS, que o pessoal usava droga injetável. Ah, não, a droga injetável é muito mais letal e perigosa que a droga oral. Né? Mas isso é lá com a AIDS, entendeu? Na área de droga, não, vou dar um exemplo. Tu bebe 2 litros de uísque. Ah, então tá bom, tu vai beber 1. O que muda? Não muda nada. É a mesma coisa que tu tá com hemorragia, tá perdendo 1 litro de sangue. Ah, não, nós vamos reduzir para meio litro. É irresponsável isso. Mas mesmo assim, né, Ricardo, eu acho que vou pegar um gancho de uma palavra que o Batista falou aqui, de entender, né? Tu falou entender ele, né? Entender o outro, né? Nós também temos que saber, entender e escutar a demanda dessas pessoas que estão chegando até nós, né? Claro que a gente não vai trabalhar com a questão de redução de danos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é aquilo que aquela pessoa está podendo naquele momento, é isso. Eu penso assim, pelo menos, né? Então, sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Eu falo sempre com a equipe do CAPS lá, escutar, né? Eu acho que tu falou antes, Batista, a questão do entender, né? O que é entender o outro? É escutar o que ele está trazendo, né? Daí, para a gente escutar, é um exercício muito... E se colocar no lugar dele, né? Claro que não vai falar para ele reduzir, ou seja lá o que for, mas se ele não consegue ficar totalmente em abstinência, nós vamos ter que acolher igual essa pessoa, né? Aí a gente interna ele, aí ele fica. Mas assim, ó, como é que é o procedimento, né? Quando eles saem da internação do HU, eles retornam ao CAPS. Então, eles têm atividades no CAPS durante o dia e o CAPS funciona 24 horas, o CAPS AD3, né? De segunda a segunda. Sempre tem profissional para acolher esse usuário. Mas, Ricardo, a questão é o seguinte, é que nós estamos na época do VAR. O VAR acabou com o romantismo do futebol. Nós achamos bonito o gol de mão do Maradona na Copa contra a Inglaterra. Adoramos aquela malandragem. O Batista, que é mais antigo, adorou aquele pênalti que o Nilton Santos fez contra a Espanha e deu um passo à frente. E o juiz deu falta em 62. No Chile. Isso era as leis da malandragem, da esperteza. Hoje não. Hoje nós vemos um outro mundo. O mundo da objetividade, da realidade, da verdade. A única coisa revolucionária no mundo de hoje é a verdade. Então nós temos que viver com a verdade. Deixar essa visão liberaloide resultou numa política irresponsável. Então nós temos que ser... Que tirou o romantismo, tirou mesmo. O VAR virou, hoje tem um artigo ontem na Folha de São Paulo do Rui Castro, que eu amo, que escreveu sobre o Garrincha, Estrela Solitária, escreveu sobre o São, então o Rui, que eu adoro, que é um alcoolista, foi um alcoolista a vida inteira e hoje está em abstinência há mais de 20 anos. Então o que ele diz, eu internei sem, não tem essa conversa de meia boca, meia pataca, ou eu bebo ou eu não bebo, eu vou ser um alcoolista até morrer, se eu não ficar vigilante, sim, eu vou recair. Claro. Então é abstinência total, entendeu? Porque essa é a objetividade. Nós éramos do tempo, né, Batista? Como era bonito beber, tomar um porre, ai, que coisa mais linda. Ver, coitadinho da criancinha bêbada, ver o tio Chuco, o vovô falando besteira. E nós achávamos bonito. Isso acabou, minha gente. Nós vivemos hoje no mundo da objetividade. Mas até ele conseguir ficar em abstinência, né, total, quantas internações ele teve, né? Teve um processo longo. E quando eu digo Mas a eu questão prefiro que tenha internações do que prisões. É importante que se diga também isto. O VAR tira parte do encanto do futebol, do encanto do pós-jogo, da discussão sobre o que foi e o que poderia ter sido. Sim, mas nós achávamos bonito. Mas ele traz isto, a verdade, numa hora em que... Mas tira a graça. Numa hora em que a verdade também está sendo desprezada. Não, mas que tira a graça, tira, sabe por quê? Unificada. Não, sabe o que é triste? Tirou a graça do futebol. Porque tu faz assim, tu levanta, gol! Aí tu faz assim, e olha lá para aquela porcaria daquele telão lá. E aí tu vê assim, eu estava impedido de casar, mas era do nosso, que coisa chata. É chato, eu sei que eu estou sendo com a chato. falsa emoção do narrador.
Acabou Porque com o ele narrador. começa vibrando, tem que parar para depois forçar. Não, e Uma demora. emoção, né? Não, aquilo ali é uma ejaculação retardada, né? Demora. Né? Pô, aí quando vai vibrar, foi Agora gol. foi o Mas mesmo nós vamos dizer, pô, estragou. Eu acho, estragou. Então eu acho que essa fase romântica que nós vivemos da política de droga acabou. A lei antidrogas, ela acabou com esse romantismo. Agora é ali, é abstinência total e acabou. Se quiser que mude a lei. Posso estar enganado, mas tenho certeza, por enquanto, que o telespectador quer saber, porque foi mencionado aqui a internação do menor, da criança, do adolescente e do adulto. Pesquisa, estatística existe para tudo. Este menor internado, se não recuperado, chega à idade adulta? Existem dados objetivos ou estatísticas sobre isso? É uma boa pergunta, né? Até... Se ele não for assassinado, né? Porque o problema do crack é o homicídio. A causa de morte do crack é homicídio. Eles acabam morrendo. Os alcoolistas, É o confronto. né? Sim. O alcoolista, assim, pelo álcool, propriamente dito, ele vai morrer lá a partir, se ele é um bebedor pesado, um heavy drinker daqueles, né? Lá a partir vai fazer uma pancreatite, uma cirrose lá pelos 40, 44 anos, né? E a gente sabe que os estudos mostram que o consumo de substâncias, quanto mais precoce, né, assim, quanto mais jovem, criança, ele é mais prejudicial e tem a tendência a se tornar mais crônico. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado em relação à população de infância e adolescência para tentar evitar com que eles entrem nesse uso e, se estiverem, que a gente tente tirá-los o quanto antes, porque isso é inegável. As pesquisas todas mostram que realmente, né, quanto mais precoce o uso, maior a possibilidade de termos problemas relacionados ao uso da substância no futuro e ainda com comorbidades associadas, risco de desenvolvimento de doenças, né, de psicose. Então, assim, eu acho que é uma situação muito complexa e ampla, a gente tem que pensar nisso tudo, mas também tem todo aquele outro lado social, né? Porque, ok, vamos tratar os pacientes, vamos desintoxicá-los, vamos fazer a internação, vamos tratar no CAPS, mas e depois, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que... A continuidade do cuidado. Então, eu acho que nisso é importante essa questão do CAPS, que é onde a gente se encontra no momento, né? Por quê? Porque a gente recebe esse paciente que foi internado novamente lá no CAPS, muitas vezes ele já vem desintoxicado e bem motivado dentro de um estágio de contemplação para continuar, né, um tratamento abstinente. Muitas vezes não, muitas vezes o paciente volta lá para a gente com situações de lapsos e recaídas e que a gente tem que ir lá e juntar o paciente, reerguer uma estrutura familiar e muitas vezes encaminhá-lo novamente para a internação. Então, são casos e casos e é uma discussão muito ampla, é muito complexo isso tudo, né? Eu acho que a gente tem que ver todos os ângulos dessa situação, assim, quesito social, quesito médico, quesito psicológico, né? Questão de violência urbana. Eu acho que tudo isso é um mix de coisas que estão relacionadas com a dependência química e que a gente não tem que levar em consideração. E não é mágico, né? Não é um estalar de dedos que as pessoas vão parar de usar e que vai ficar tudo maravilhoso. E em relação às crianças e adolescentes, né? Eu percebo, assim, que os adolescentes estão usando muito mais cedo, né? E em todas as classes sociais, né? Aqui a gente fala em moradores de rua ou classes baixas, pessoas mais humildes, mas não. Isso aí está na sociedade da classe média alta também. E eu acho que aí tem muita questão, assim, o que leva essas crianças a usarem, né? Eu digo criança e adolescente de todos os níveis sociais, né? Das classes dos chamados níveis mais altos, né? É o espírito de imitação, né? O vizinho, o colega está usando, eu vou experimentar, vou usar também. Buscando aceitação, buscando né? aceitação Do meio que vive. A integração ao grupo.
Isso. Não é? Eu E acho não que a só isso, a baixa... disponibilidade da droga A também, predisposição né? também. Porque E a quanto mais facilidade de disponível, aquisição. facilidade de aquisição, maior a possibilidade de se fazer o uso da substância, né? Então, por isso que a gente também tem que ter um certo cuidado em relação a isso, essa questão de disponibilizar as drogas para uso. Se a gente já tem problema com drogas lícitas, né? Então, assim, as drogas ilícitas Sim. é mais um... Que isso é bem Uma pedra importante, no né, nosso Mônica? sapato. Porque as drogas lícitas, elas são muito vendidas e causam muito mais morte, né? Eu penso assim. E assim, ó, o adolescente, ele lida com a bebida muito facilmente em festas. E a dependência, Inclusive familiares, e a né? dependência exposta, né? Sim. Também. Nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final do programa de hoje. Pô, tá Né? tão Passa bom, né? rápido. Vamos, queremos outra. Agora Esse vamos- assunto a gente Voltaremos pode a outro conversar também. muito. aqui, ó, Reprises, né? Tu também é uma droga, Batista, porque a gente cria um hábito, Viu? né? Inclusive, Tomara seja esse hábito do E ele é- espectador para e ele é garantir aqui meu lícito. supermercado. Né? E a gente cria esse hábito. Então é bem isso, são criar hábitos saudáveis. O que ele faz aqui? Um hábito de pensar, de refletir. Né? Eu não tenho que discordar do outro porque eu não gosto dele. Eu vou discordar de ti Está por nos 2 minutos isso, finais. por aquilo. Então, só para terminar, esse papo furado aí, que está cheio de chibabeiro aí, com essa história que maconha é medicinal, que maconha é natural, isso é papo furado, irresponsável e criminoso. Porque toda criança ou adulto que usa a cannabis, ele fica com síndrome amotivacional, não tem vontade para fazer nada. Então, hoje nós temos uma sociedade, principalmente entre os adolescentes, que é nem trabalha, nem estuda, porque está lá 29%. Ó, na 29%, 29%. Olha os dados. Tu é da nossa equipe, tu vai ser o nosso estatístico, tá? Olha bem. Então, aí a gurizada lá, o que tu faz? Não trabalho, não estudo, tá aí, daí, como é que vai viver? Ah, meu pai, a minha mãe, minha avó, teu pai e tua mãe vão morrer. Ai, cruzes nada. Tu vai ter que te virar e tu vai ser um incompetente, incapaz. Aí vai ficar chibabeando o resto da vida. Então, esse pessoal que vem com marcha da maconha, isso é a marcha pro apocalipse. Entendeu? E tem que ser denunciado, porque nós temos um monte de chibabeiro aí, são nossos amiguinhos e tudo, mas tem que ser denunciado. A gente não pode aceitar isso, que é uma atitude irresponsável. Então, por isso, nós temos que ter uma postura clara e veemente contra todo e qualquer tipo de droga. E principalmente essa questão da maconha no momento. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia da TV Assembleia. Doutora Luciane Chaparro. Pois então, foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento. E é um assunto muito polêmico, né? E quando o Ricardo fala assim que o Batista também é uma droga, né? Mas uma droga boa, né, Batista? Por causa do vício que ele tem aqui de relação de estar sempre perto de ti, eu digo assim, ó, a gente também tem que pensar em várias drogas, né? Eu sempre falo assim, a questão do carboidrato. No momento que tu tem uma dependência daquilo, também é uma droga. No momento que tu tem uma dependência do outro, de amores. Então, eu sempre levo para pensar no amplo geralmente, né? Na questão geral da coisa. E esse assunto não para aqui, né? Ricardo, Mônica, Batista, foi muito bom estar aqui. Eu acho que a gente ficaria horas e horas conversando, né? Sobre essas questões polêmicas. Obrigada. Muito obrigado. A TV Assembleia está à disposição, porque esta é Foi muito bom estar a aqui sua contigo. atividade, a sua ação social, levar conhecimento às pessoas. Muito obrigado, doutora Luciane Chaparro, psicóloga, pela participação no Democracia. Doutora Mônica Braga Machado. Bom, eu não posso deixar o gancho que o Dr. Ricardo falou sobre a questão da maconha passar em branco, assim, eu acho que a gente precisa falar e esclarecer a população também, porque muito está se falando sobre isso e nós sabemos que a planta in natura, assim, nós temos o canabidiol, que ele é usado para tratamento de algumas doenças, né? A gente sabe de casos e situações ali de epilepsias refratárias
etárias em que o canabidiol ele nos estudos e em várias situações a gente vê que ele tem um benefício, porém a gente sabe que a planta in natura tem o THC e tem assim que o THC é uma substância que ela causa diversos prejuízos, então a gente tem que também levar em consideração isso quando as pessoas falam em o uso da maconha para fins medicinais, né? A gente tem que pensar que a maconha em si ela vem com todo o pacote, o THC e o canabidiol, então precisamos ter um pouco de cuidado em relação a isso. Mas assim, só para fechar, porque eu não podia deixar esse passar, né? Mas eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder esclarecer e falar um pouco sobre esse assunto tão importante. Nós, os telespectadores, é que agradecemos, doutora Mônica Braga Machado, muito obrigada, médica psiquiatra, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. O programa fica por hoje por aqui.